A câmera caiu, né? Agora vamos voltar. Estava falando em Rousseau, que a ideia da propriedade privada, né? A gente já havia dito isso, era a origem da desigualdade entre os homens. Então, o que ele propõe? O fim da propriedade privada? Não, ele propõe uma reforma das instituições sociais a fim de garantir que seja mantido, preservado a natureza humana gregária, coletivista, que a gente venha, por meio de um projeto educacional mesmo, garantir que geração após geração o sentimento coletivo se sobreponha ao individualismo. E é nesse prisma que ele cria uma categoria política interessante, que é a da vontade geral, o conceito de vontade geral, que é diferente do que a gente chama de vontade de todos, que nos parece bastante utópico, né? Pensar que todo mundo vai caminhar para uma mesma linha teórica ou de visão de mundo, e que é diferente também da vontade da maioria, que é o modo como a gente concebe a nossa democracia, né? O Rousseau pensa uma participação pública, o funcionamento da política sem políticos profissionais, dentro de uma concepção direta de exercício da vida política. Então, o modelo russoniano ele só funciona para pequenas comunidades, ele mesmo havia dito isso. E dentro dessa configuração mais micro, ele pensa no exercício de uma vontade geral, que é a capacidade de tomar decisões políticas sem levar em consideração a sua posição individual. Por exemplo, o professor Leandro, numa tomada de decisão política sobre investimento em saúde, segurança e educação, a tendência é que o professor Leandro ele opte por investimentos ali na educação. E essa visão, do ponto de vista russoniano, ela é absurda, porque a minha tomada de decisão ela não é baseada nas demandas da comunidade, mas nos meus interesses individuais, mesmo que essa escolha favoreça a comunidade. A minha escolha ela está sendo mediada pela minha posição individual, a de professor. Para ele, a gente tem que esquecer o nosso caráter de individuação e pensar nas necessidades, nas carências da nossa sociedade do ponto de vista global. Mesmo que a tomada de decisão minha não me favoreça diretamente, se ela favorece efetivamente a comunidade, eu devo escolher esse caminho. É isso que ele chama de vontade geral. É sempre, do ponto de vista político, refletir a partir de demandas coletivas e só depois, em segundo, terceiro, quarto plano, me avaliar do ponto de vista da minha individualidade, né? E segundo ele, isso só confirmaria a natureza humana, tá? A gente tem aí, então, uma outra visão justnaturalista. A do Hobbes colaborou para a emergência das monarquias absolutistas. A do Rousseau foi decisiva para revoluções burguesas, como especialmente a Revolução Francesa, mas para, em grande medida, depor as monarquias, acabar com as monarquias absolutistas, né? Por isso ele foi um marco ali, especialmente no final do século XVIII. E eu quero apresentar agora o terceiro e último pilar dos grandes teóricos contratualistas e justnaturalistas, que é o John Locke. Por que todos esses teóricos são chamados de contratualistas? Porque eles estão pensando, a partir da passagem do direito de natureza para a sociedade civil, a formulação de um contrato social, algo muito próximo do que a gente chamaria hoje de Constituição, né? Para criar uma unidade de Estado e tudo mais. O terceiro pilar é o John Locke. O John Locke, além de um empirista, como a gente vai ver em aulas futuras, ele foi a base teórica do pensamento liberal. Então, eu costumo dizer, inclusive, de que pessoas que se defendem, se delimitam como liberais, elas têm a obrigação de ler os dois tratados sobre o governo do John Locke, né? Bem como a Riqueza das Nações, por exemplo, do Adam Smith, que são duas obras fundamentais. O que o John Locke defende nessa obra, nos dois tratados sobre o governo? Ele estabelece que as obrigações de um Estado, de um governante, está engendrada em três grandes objetivos: defesa da vida, defesa da propriedade e defesa da liberdade, né? Isso é a base, até hoje, de um pensamento liberal. Defesa da vida é algo bastante inventivo, porque se você pensar no ponto de vista histórico, até o século XVIII, a vida não era tida como um objeto de proteção do Estado, muito pelo contrário, a vida ela era muito vulnerável nas formas punitivas, né? Por meio de práticas lá do final do século XVIII, como a guilhotina, práticas como a violência física, o suplício, né? E punições até com a morte, de forma ostensiva. Isso eram práticas muito comuns.
a gente vê isso começar a mudar a partir de ideias como as do John Locke, como as do Rousseau. Isso, inclusive, está assentado naquilo que o Michel Foucault chama de biopoder, mas que é tema de aulas futuras também. A vida, então, ela deve ser assegurada pelo Estado. O Estado não pode me colocar em uma posição de exposição, de vulnerabilidade. Ele tem que garantir a minha vida para garantir, inclusive, minha produtividade. Uma outra coisa é o direito à propriedade. Nesse aspecto, ele discorda tanto de uma visão hobbesiana, quanto viria a discordar, caso tivesse visto a obra do Rousseau, certamente discordaria, né? O Rousseau diz que a propriedade privada é a origem da desigualdade entre os homens. O Thomas Hobbes entende que a propriedade privada ela desativa uma relação de guerra, de conflito. O Locke entende que não é nenhum nem outro. O Locke entende que a propriedade privada é um direito natural. Todos nascemos com direito à propriedade privada. A gente já nasce com uma propriedade privada, que é a nossa vida, que é o nosso corpo. E a extensão do que eu faço com a minha vida, com o meu corpo, me pertence. Essa visão, obviamente, incentiva a formação de um Estado que valorize a propriedade privada e que desinche o Estado, né? A ideia que a gente chama hoje do laissez-faire, do Estado mínimo, que no ponto de vista filosófico é bem interessante, né? Por mais que eu não concorde. Há uma terceira visão, que é a defesa da liberdade. A defesa, por exemplo, das liberdades individuais, a defesa da liberdade de produção, a defesa da liberdade de consumo, né? Isso foi decisivo também para a constituição do pensamento liberal. Sem dúvida nenhuma, o John Locke foi um dos intelectuais mais impactantes ali para a nossa configuração contemporânea de política, né? E é um filósofo indispensável quando a pauta é teoria do conhecimento, que a gente ainda não trabalhou, né? Ele é um dos grandes teóricos do empirismo, e quando a pauta é teoria política. Então, para finalizar esse vídeo, a gente pode sintetizar o legado desses três teóricos. O Rousseau foi, de fato, a grande influência para a deposição dos regimes monárquicos e para a defesa de uma soberania popular, né? Por outro lado, John Locke foi um intelectual decisivo para a emergência do liberalismo, dos ideais liberais, né? E por último, que foi o primeiro dos que a gente apresentou, né? Mas para fechar o vídeo, o Thomas Hobbes foi o grande intelectual ali a defender, a pelo menos construir as bases do que a gente chama de Estado absolutista, né? E é isso. Por hoje é só, pessoinhas. Tchau, tchau.